Nino, e esta é mais uma aula do curso de nivelamento em matemática básica, matemática financeira e finanças pessoais. Dando continuidade ao nosso curso, hoje nós vamos falar sobre juros compostos. E aí eu vou passar muito tempo da aula comparando com o que a gente falou na aula anterior, que foi sobre juros simples. Vamos nessa? O objetivo desta aula é apresentar o modelo de capitalização dos juros compostos e exemplificar como calcular os juros compostos, tanto de forma manual, mas em especial na calculadora HP12C. A calculadora financeira HP12C, ela foi criada para fazer operações financeiras e entre elas todas as operações de juros compostos, e não tem por que a gente ficar fazendo a conta na mão se a gente pode fazer na calculadora HP12C. Então, nossa aula vai ser muito baseada na calculadora HP12C online, que eu vou mostrar, vou apresentar um pouco a calculadora para vocês, e aí vocês vão poder entender melhor como funciona esse método de capitalização composto. Então veja, não tem muito o que enrolar, o que apresentar, é realmente passar direto para a fórmula de juros compostos, porque ela é basicamente igual a de juros simples, só que muda uma coisa. Se vocês lembram bem, como eu falei na aula anterior do nosso curso, falei sobre juros simples, eu disse que a fórmula de juros simples é valor futuro é igual a valor presente, que multiplica, abre parênteses, 1 mais i vezes n. Então, quando eu faço 1 mais i vezes n, eu estou fazendo prazo vezes taxa. Então, eu não estou calculando juros sobre juros. Já agora aí na fórmula, como vocês podem ver no slide, o valor futuro ele é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais i, e esse parênteses 1 mais i é elevado a n. Ou seja, é uma exponenciação, porque eu estou pegando o dinheiro que eu já tinha e estou colocando juros, e depois eu vou colocar juros sobre juros. Eu vou fazer um exemplo na mesa digitalizadora, um exemplo bem simples de valor, para vocês entenderem por que é diferente. Então eu vou fazer de um lado da tela juros simples e do outro juros compostos. Vamos lá fazer e depois a gente volta para a fórmula. Na mesa digitalizadora, e aí eu tenho o seguinte, eu vou dividir aqui, tá? A minha tela. Eu vou dividir a minha tela. Um lado vai ser juros simples. E o outro lado vai ser juros compostos. Então, vamos supor os mesmos dados, tá? Eu tenho um valor presente de R$1.000 que eu quero investir a uma taxa de juros de 10% ao ano durante 3 anos. Tá? Qual o valor futuro dessa aplicação? Tanto no regime de juros simples como no regime de juros compostos. Então eu vou ter o seguinte. Aqui a fórmula é que valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais i, e aqui o i é vezes n. E aqui eu tenho que valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais i elevado a n. Veja qual é a diferença. Enquanto aqui eu multiplico a taxa pelo prazo, aqui eu vou pegar o 1, que esse 1 representa o que eu já tinha, porque 1 vezes valor presente dá 1. Vou acrescentar a taxa, vou somar os dois. Aqui eu multiplico primeiro para somar o 1 depois. Aqui eu somo primeiro 1 mais i para depois elevar. Então eu vou somar com a taxa e vou elevar aquilo ali, ou seja, eu estou multiplicando ele por ele mesmo. Eu estou multiplicando a taxa de juros por ela mesma n vezes. Então eu estou capitalizando juros sobre juros. E aí eu vou fazer passo a passo para você ver. Então, primeiro período, eu vou fazer só um período aqui, tá? Valor futuro vai ser igual a 1.000, que multiplica 1 mais 0,10
vezes 1. Vou fazer somente um ano. Então, o valor futuro vai ser igual a 1.000, que multiplica 1 vezes 0,10 dá 0,10, que multiplica 1,10. O valor futuro aqui vai ser 1.100. E isso é ao final do ano 1. Se eu for fazer o ano 2, eu vou pegar agora o 1.100, que foi o meu valor. Não, desculpa, eu já estou na lógica já dos juros compostos, tá? Eu não vou pegar o 1.100. Eu vou pegar, eu quero fazer agora para 2 anos. Então, eu vou pegar 1.000, multiplicar por 1 mais I, que é 0,10, vezes 2. Então, o valor futuro vai ser igual a 1.000, que multiplica 1 mais 0,20, 2 vezes 0,10 dá 0,20. Valor futuro vai ser igual a 1.000 vezes 1,20, que vai ser igual aí a 1.200. E se eu fizer a mesma coisa para 3 anos, eu vou ter aí que o valor futuro vai ser 1.000, que era para eu fazer direto já, né? Que é os 3 anos. 1 mais 0,10 vezes 3. Isso aqui vai dar igual a 1.300. Ou seja, cada ano rende 10%. 10% de 1.000 é 100. E rende 10% em cima de 1.000. Não rende 10% em cima dos juros. Pode ver que é 1.300. Só rendeu R$100 em cima de 1.000 durante os 3 anos. R$100 em cima de 1.000, R$100 em cima de 1.000 e R$100 em cima de 1.000. Agora vamos fazer ali nos juros compostos. Eu já vou fazer direto a fórmula. Eu não vou fazer um passo a passo aqui. Eu tenho valor futuro é igual a 1.000, que multiplica 1 mais 0,10 elevado ao cubo, que é o meu prazo. Então, o valor futuro vai ser igual a 1.000, que multiplica 1,10, perdão, 1,10 elevado ao cubo. Quando eu pego a calculadora e faço 1,10 elevado ao cubo, eu tenho o seguinte. Eu tenho 1,10 elevado ao cubo dá igual a 1,331. Então, isso aqui, 1,10 elevado ao cubo, é 1,331. Só esse fator de multiplicação você já vê que é diferente daqui, que aqui daria 1,30. Não é 1,30, aqui é 1,331. Por quê? Porque ele está contando juros em cima de juros. Ele contou 10% em cima dos primeiros 10%, que aí vai dar 1%, ou seja, não vai render, na segunda rodada não vai render só 10%, vai render 11%, porque ele está contando 10% em cima dos 10% do primeiro ano. E depois ele vai contar mais 10% em cima dos 21% que eu coloquei, que aí dá mais 11% e uma besteirinha. Então, quando eu somo tudo, quando eu calculo tudo, na verdade dá 1,331, que é só elevar aí ao expoente. Então, no valor futuro, eu tenho aí o valor de R$1.331. Então, veja a diferença. Quanto foi a mais de juros simples para juros compostos? Juros simples rendeu 1.300, foi o valor futuro, e aqui foi 1.331. Então, se eu consigo uma aplicação financeira à capitalização composta, eu tenho R$31 a mais de juros. Isso para R$1.000 em 3 anos, a um investimento de 10% ao ano. Imagina se for milhões de reais. Então, se eu consigo um investimento que rende a juros compostos, ou se eu faço uma conta a juros compostos, ela me rende muito mais do que juros simples. Então, por exemplo, num caso de um financiamento, ele é regime de juros compostos, um financiamento bancário. Por isso que os juros que se pagam num veículo ou no financiamento de um imóvel é tão alto, porque ele calcula juros sobre juros, tá? Ele calcula juros sobre juros
durante o período. E tem sim diferença, e a diferença é alta de valor, tá? Então, com isso a gente parte para uma dica que tem no slide, que eu vou mostrar para vocês agora, que você não pode multiplicar taxa de juros pelo prazo, nem dividir no regime de juros compostos. No regime de juros simples pode, no de juros compostos não, porque o fato de ele ser elevado não permite isso. Eu vou mostrar para vocês no slide. Então mostramos aí no slide a regra essencial que eu acabei de falar lá na mesa digitalizadora. Em juros compostos você nunca pode multiplicar ou dividir a taxa de juros. Nunca. Porque ela é juros sobre juros. Ela é elevado. Você não pode pegar, a taxa é 10% ao ano, dividido por 2 vai ser 5% ao semestre. Não, não vai. Porque para ser 10% ao ano e você quer fazer por semestre, vai ser um pouco menos do que 5% ao semestre. Porque como vai ser juros sobre juros, aí ele vai chegar em 10%. Se não é multiplicar ou dividir para encontrar a taxa em outros tempos, como é? Você tem que fazer a equivalência de taxas. Como está aí no slide que eu estou mostrando para vocês agora, nós temos a equivalência de taxas. Como ele é 1, que esse 1 ele representa o que eu já tenho, e eu somo com a taxa que, como ela é um valor percentual, ela vai ser 0, alguma coisa, por exemplo, 10% é 0,10, 20% é 0,20, 35% é 0,35. Então eu vou somar esse 1 com esse decimal, ele vai juntar o que eu já tinha com o que eu estou capitalizando, que é a taxa de juros. E eu vou elevar isso ao quadrado, ao cubo, ele vai capitalizar em cima do decimal também, que é o que eu já, que é os juros, né? Que é o que eu estou capitalizando juros sobre juros. Então eu pego esse parêntesezinho lá da fórmula, 1 mais i, e eu coloco ele na equivalência de taxas. Vejam aí no slide, tanto de um lado como do outro, eu tenho 1 mais i. O que muda é a nomenclatura do i, se ele é um i anual, um i semestral, um i mensal, e o que muda são os expoentes. Então, no primeiro i, na primeira equivalência aí em cima, 1 mais i anual é igual a 1 mais i mensal. Então, eu escrevi os dois parênteses dos dois lados. Eu quero fazer a equivalência do anual e do mensal. Aí agora eu vou escolher os expoentes. 1 mais i anual, 1 ano, aí eu boto aí o expoente de 1 ano, é igual a 1 mais i mensal. 1 ano tem quantos meses? 12. Então, 1 mais i anual elevado a 1 ano é igual a 1 mais i mensal elevado a 12 meses. Aí agora anual para semestral. Eu coloquei de um lado um 1 mais i anual, dentro do parênteses, e do outro lado um 1 mais i semestral, com o S aí, né, que é o i semestral, dentro do parênteses. E agora eu faço a equivalência dos expoentes. 1 ano é igual a 2 semestres. Embaixo a mesma coisa. 1 ano tem 6 bimestres. Um bimestre é 2 meses, né? Então, se um ano tem 12 meses, o ano tem 6 bimestres. Um ano tem 12 meses e 6 bimestres. Então, 1 mais i anual elevado a 1 é a mesma coisa que 1 mais o i bimestral elevado a 6. Que um ano tem 6 bimestres. 1 mais i anual elevado a 1 é igual a 1 mais i trimestral elevado a 4, porque um ano tem 4 trimestres. É muito comum precisar fazer contas trimestrais em economia, né? Que aí você tem, os dados geralmente eles são divulgados por trimestre, das empresas também. Então, balanço patrimonial, DRE, geralmente é divulgado por trimestre. E também contas de PIB, pesquisas, tá? Geralmente são divulgadas por trimestre. E aí você pode precisar aplicar um índice de inflação em cima, por exemplo. Aí teria que calcular isso aí, tá? Um ano para 4 trimestres. E por fim, do mensal para o diário, 1 mais a taxa mensal elevado a 1. Um mês tem 30 dias. Então, 1 mais i diário, esse 1 mais i elevado a 30, que é de 30 dias. E aí, embora algebricamente as operações com juros compostos possam ser um pouco mais difíceis do que as operações com juros simples, na prática a calculadora HP permite uma simplificação muito grande das operações. Então eu vou voltar para o slide que eu mostrei a fórmula para mostrar a vocês como elas parecem difíceis. Então eu tenho aí valor futuro é igual a valor presente que multiplica 1 mais i elevado a n.
Essa é fácil. Com calculadora científica se faz de boas. Valor presente é valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Que é só pegar 1 mais i elevado a n que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo. Agora, se eu quiser calcular a taxa i, essa taxa i é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque eu passo o valor presente para o outro lado dividindo, e o n, que é expoente, vai passar para o outro lado raiz da enésima potência, e o 1 que está somando vai passar subtraindo, que é a mesma coisa que eu pegar valor futuro, dividir por valor presente, e elevar por 1 dividido por n, e fazer aí depois a subtração do 1. E para calcular o n, seria com o logaritmo. Para eu conseguir calcular o n, que uma coisa é expoente, eu passo aí para o outro lado do logaritmo, seria o logaritmo do valor futuro dividido pelo valor presente, isso dividido pelo logaritmo do 1 mais i. Então veja como é complexo, principalmente essa última fórmula, e aí a calculadora ela ajuda muito, porque ela faz tudo lá, inclusive por tentativa e erro, ela vai fazendo os valores até chegar no valor exato. Então ela tem toda essa lógica aí dentro dela, já embutida, e é só você informar os valores corretos que ela já faz. Vamos aprender um pouquinho sobre calculadora HP12C? E aí no slide, eu tenho aí apresentada a calculadora HP12C. Ela tem do lado direito os valores algébricos, os números que a gente vai utilizar, e as operações algébricas, divisão, multiplicação, subtração e soma. Eu já mostrei essa calculadora para vocês, né? Na primeira aula de operações fundamentais. E eu tenho aqui também, em cima, na parte superior, as teclas de cima, eu tenho as teclas N, que é o prazo, que tem aí na fórmula, né? O N. I, que é a taxa. PV, que é o VP da nossa fórmula, que significa Present Value, ou valor presente em português. PMT, que é o Payment, a gente ainda não vai aprender sobre Payment nessa aula, mas é sobre pagamentos e mensalidades, ou mensalidades. E tem o FV, que é o Future Value, ou valor futuro em português. E do lado do FV nós temos o CHS, que é o Change Signal, que significa trocar sinal. Então nós temos essas operações, e são essas operações que nós vamos utilizar aqui na nossa aula, tá? Então essas são as operações que nós vamos utilizar. Podem ver que os nomes delas combinam com os nomes que nós temos na fórmula. E qual é a principal dica para o cálculo que você precisa fazer de juros compostos? A calculadora ela trabalha com a lógica de cash flow, de fluxo de caixa. Então, para você ter uma saída de dinheiro no final do período, como falou futuro, é porque entrou alguma coisa. Então, na verdade, você sempre tem que trabalhar com o sinal contrário para poder a conta dar certa. Então, por exemplo, se eu quero ver um valor futuro positivo, eu tenho que colocar um valor presente negativo para poder ele aparecer positivo, porque ele trabalha com essa lógica de fluxo de caixa. Veja, se eu fiz um investimento, eu tirei o dinheiro do meu caixa para colocar nesse investimento. Então, na verdade, foi uma saída de caixa para aplicar nesse investimento, que depois o investimento vai me dar um retorno, e esse retorno é positivo. O dinheiro vai voltar para o meu caixa com os juros. Então, é assim que ela funciona. Ela pensa nessa lógica de fluxo de caixa. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Nós temos, a partir de agora, exemplos para fazer de cálculo de juros compostos. Os dois primeiros exemplos eu vou mostrar como se faz manualmente, ou seja, lá na mesa digitalizadora, pela fórmula, e vou mostrar pela HP. Vou mostrar os dois. E os últimos eu vou mostrar somente na HP. Então, começando o primeiro, a importância de R$400 foi aplicada por 3 meses a uma taxa de 5% ao mês no regime de juros compostos. Qual é o valor do resgate? O slide já mostra aí os passos da HP, mas primeiro eu vou mostrar como fazer a conta manualmente e depois eu vou na própria HP online e vou fazer a conta e vou mostrar que a resposta dá essa, R$ 463,05. Nesta primeira questão,
vamos anotar as informações para poder ter certeza da conta que a gente vai fazer. Então, ele diz que a importância de R$400 foi aplicada. Então, o que foi aplicado foi o valor de R$400, é aí o nosso valor presente. E ele diz que esse valor foi aplicado por 3 meses, então a gente tem um N igual a 3 meses, a uma taxa de 5% ao mês, é a nossa taxa de juros, no regime de juros compostos. Aí ele já diz que foi em juros compostos. Qual é o valor do resgate? Então veja, a gente tem aí que valor futuro, que é o valor de resgate, é igual ao valor presente que multiplica 1 mais I elevado a N. Então, o valor futuro vai ser igual a 400, que multiplica 1 mais 0,05, que é 5% em formato unitário, elevado ao cubo. Então, nosso valor futuro aí vai ser de 400, que multiplica 1,05 elevado ao cubo. 1,05 elevado ao cubo vai dar 1,1576. 1,1576. Então, meu valor futuro vai ser 400 vezes 1,157625. Vou colocar todas as casas decimais para poder não ter diferenças de arredondamento entre aqui e a HP. Então, o meu valor futuro vai ser R$463,05. Então, pronto. Pense assim, eu fiz essa conta aqui, tá, de juros compostos na mão, pela fórmula. Então, eu tenho aí esse valor de R$463,05, é o meu valor futuro. É o valor de resgate aí do meu investimento. Então, eu apliquei R$400 por 3 meses, ganhando 5% ao mês a juros compostos. Em 3 meses, eu tenho R$463,05. Agora, eu vou mostrar para vocês como faz essa conta na calculadora HP12C. Na calculadora HP12C. Primeiro, o primeiro passo é apagar a memória da calculadora. Pode estar aparecendo 0 aqui, mas podem ter valores armazenados nas memórias dos botões, dos diversos botões. Então, o primeiro passo é apertar F, apareceu o F aqui, e aperta o CLX. Aí ele dá uma piscadinha e significa que a memória foi resetada, né? Não tem mais nada na memória. Então, FCLX. Aí agora a gente vai colocar o valor presente da operação, que é 400. Para isso eu preciso trocar o sinal. Então eu aperto em Change Signal. Se eu apertar de novo ele vira positivo, se eu apertar de novo ele vira negativo. Então 400 CHS. E agora eu vou selecionar a célula do PV, que PV é Present Value ou valor presente. Quando eu selecionar ela, ele vai piscar e aparecer os 2 decimais. Isso significa que o número foi armazenado naquela célula e o 400 foi colocado como valor presente. Eu já expliquei antes porque a gente tem que colocar negativo, porque a calculadora trabalha como fluxo de caixa. Eu tive uma saída de caixa aí, né, que vai entrar o dinheiro no investimento, e aí eu vou ter o resultado do investimento depois. Então, 400, já coloquei CHS, PV. Piscou e apareceu os 2 decimais, o número foi armazenado. Aí agora eu vou informar a calculadora o prazo 3N, que são 3 meses, 3N, coloquei. Quando eu apertei, piscou e apareceu o decimal, então o número foi armazenado. E agora eu vou informar a taxa de juros I, que é 5. Aí muita gente pode se confundir que lá na mão a gente escreve 0,05, mas aqui ele já entende o resultado em percentual, então você tem que colocar o valor em percentual na calculadora. Realmente é
5i, que é 5%. Então, acabei de colocar a taxa 5i, já preenchi valor presente, período e taxa, que são os valores necessários para calcular o valor do resgate, e agora eu vou apertar FV, que é valor futuro, future value, valor futuro. Eu não vou colocar nenhum número, porque eu quero o resultado. Então, aquele botão que eu quero o resultado, eu não coloco nenhum número. Quando eu peço ele, eu estou pedindo o resultado. E isso serve para qualquer um. Eu poderia colocar valor futuro, valor presente, taxa e pedir o N. Ou poderia colocar valor futuro, taxa e N e pedir o valor presente. Então, o botão que você vai pedir o resultado não se insere nenhum valor nele. É simplesmente FV e pronto. Valor futuro, R$ 463,05, igual a gente encontrou na mão. Vamos para a próxima questão? Agora vamos ao segundo exercício que vamos fazer tanto de forma manual como de forma na HP no caso online, né? HP 12C online. Uma aplicação no valor de R$ 199,90 foi feita por 6 meses a uma taxa composta, ou seja, uma taxa de juros compostos de 7% ao mês. Qual foi o valor do resgate? E aí temos as alternativas para selecionar. Aí eu vou fazer primeiro na manual, de forma manual, e depois eu vou fazer na HP 12C, e aí eu vou dizer qual é a resposta para vocês. A segunda questão, que no slide está chamado de exercício 1, mas é a segunda questão que estamos resolvendo, porque a primeira foi para praticar aí a HP, era como se fosse um exemplo, né? E agora são exercícios. Então, nesse exercício que eu vou mostrar agora, tá aí no slide, como vocês viram, uma aplicação no valor de R$ 199,00, então meu valor presente é R$ 199,90. Foi feita por 6 meses, então meu N é 6 meses, a uma taxa de juros composta, uma taxa composta ele chama, então já se sabe que é de juros compostas, de 7% ao mês. Qual o valor do resgate? Novamente ele está pedindo o valor futuro. Então a gente vai ter aí que valor futuro é igual a valor presente, que multiplica 1 mais I elevado a N. O meu valor futuro vai ser igual a R$ 199,90, que é o valor presente, multiplicado por 1 mais a taxa é 7%, então ela fica 0,07 no formato unitário, e esse parênteses todinho elevado a sexta, porque aí é 6 meses. Então aqui vai ser valor futuro R$ 199,90 vezes 1,07 elevado a sexta. Primeiro vamos descobrir quanto é 1,07 elevado a sexta. Vamos fazer na calculadora científica, tá? Então, 1,07 elevado a sexta. Nós vamos ter aí um valor de 1,500730. Então, tem mais números, mas eu vou colocar só esses. E aí, valor futuro vai ser igual a 1,500730 vezes 199,90. Nós temos aí um valor de R$ 201,35 pelo nosso gabarito, né, pelo nosso gabarito vai ter que cortar. Então, vamos fazer R$ 199,90 vezes 1,500730. Vai dar igual a R$ 299,35
e 99 centavos, 59. Então, vai ser aproximadamente 300 reais. Pelo nosso gabarito aí, vai ser a letra A, que é 300 reais. Vamos fazer na calculadora HP também? Na calculadora HP 12C, o primeiro passo sempre é fazer FCLX para limpar a memória da calculadora. Nunca se esqueçam disso. E aí o valor presente foi R$ 199,90. Eu escrevo o valor, né? Aperto o ponto para poder colocar o decimal, 199,90, que aí fica 1,99, 199,9. E aí eu vou trocar o sinal por causa da lógica do fluxo de caixa da calculadora e dizer que ele é o PV. Cliquei em PV, que é o valor presente, e ele aparece aí o meu segundo decimal, que é 0. E aí ele diz que a aplicação foi feita por 6 meses, então eu escrevo 6N. E ele diz que a taxa de juros foi 7% ao mês, então eu escrevo 7I. Aí ele pede o valor de resgate. O valor de resgate é o valor futuro da aplicação. Quanto eu vou poder tirar da aplicação. Valor futuro, exatamente aí 300 reais. O valor na HP sempre dá mais exato do que você fazer à mão. Porque você fazer à mão, você vai ter que escolher quantas casas decimais você vai trabalhar. E na HP não, ele pega o valor completo. Então, realmente, o valor é 300 reais, o valor futuro da aplicação. Resposta letra A. Este é o terceiro exemplo e a partir de agora nós vamos fazer eles apenas na HP 12C ou é apenas raciocínio lógico, como é o caso dessa daí, tá? De a gente ter que calcular só o montante final em termos percentuais. Então a gente vai fazer na HP e depois a gente descobre a lógica da alternativa. Então nessa questão 3, se um capital cresce sucessiva e cumulativamente durante 3 anos na base de 10% ao ano, seu montante final é... Na verdade, no exemplo manual que eu dei logo no início da aula, eu já mostrei um pouco sobre essa questão. E aí eu vou fazer novamente essa questão. E aí eu disse que ia resolver só na HP, mas primeiro vamos fazer a lógica dela aqui, que ela é mais de lógica, tá? Do que de fazer na HP. Ele diz que se o capital cresce sucessivo e cumulativamente durante 3 anos, tá? Então ele diz aí que o N é 3 anos para os juros compostos, na base de 10% ao ano, então ele diz que a taxa é 10% ao ano. Ele pergunta o quanto o montante final é igual, superior ou inferior ao valor inicial. Então ele está pedindo em porcentagem a relação entre valor futuro dividido pelo valor presente. É isso que ele traz nas alternativas da questão. Então, na verdade, ele está pedindo o seguinte. Ele está pedindo, aqui eu tenho que valor futuro é igual a valor presente, que multiplica 1 mais i elevado a n. E ele está pedindo, olha, eu quero saber qual é a relação entre valor futuro e valor presente. Ele está aqui multiplicando, passou para o outro lado dividindo. A taxa de juros é 10%, que de forma unitária é 0,10 e o período é 3. De alguma forma a gente já fez isso na primeira questão de juros compostos que eu mostrei aqui. 1,10 elevado ao cubo. Então, valor futuro dividido por valor presente vai dar igual a 1,10 ao cubo vai dar 1,331. Então, essa relação entre valor presente e valor futuro, ela dá 1,331. E aí, se você olhar as alternativas, conforme eu estou mostrando aí no slide, a alternativa adequada seria a letra D de dado. Por quê? Porque ele diz que o valor final de resgate é aproximadamente 133% do capital inicial. E é mesmo, tá? Porque se eu vou resgatar o valor que eu investi inicial mais os meus juros, então eu estou resgatando 100% do que eu já tinha,
mais 33% de juros, que na verdade é 33,1, né? Que é esse pedaço aqui. O 1 representa o que eu já tinha, né? Já tinha, que é o valor presente, e o 0,3331 representa os juros, que se a gente fosse transformar para porcentagem, seria 33,1%. Então, eu consigo resgatar aproximadamente 133% do capital inicial. Eu disse que ia resolver na HP essa questão, mas essa questão é mais fácil assim. Na HP, a gente teria que simular valores. Fingir que valor presente é 100, fingir que valor presente é 1000, encontrar o valor futuro e aí depois dividir valor futuro por valor presente para encontrar essa porcentagem. Então, fica bem mais fácil assim. Vamos começar o nosso quarto exemplo que nós vamos fazer na HP. Uma pessoa recebe uma proposta de investimento para hoje, quando uma quantia de R$200 fará com que, no final do segundo ano, o valor do montante seja de R$242. No regime de juros compostos, a taxa de rentabilidade anual desse investimento é... Ele está pedindo I. Ele dá o valor futuro, ele dá o valor presente, dá o prazo e ele está pedindo I. Essa conta é muito difícil de se fazer manualmente, realmente é melhor que ela seja feita apenas na HP, porque ele faz por tentativa e erro o cálculo desse I. Vamos fazer? Na questão 3, a questão 3 dos exercícios e o quarto exemplo que estamos mostrando, a gente vai fazer uma questão que vai ser só pela HP. Quando ele diz que a pessoa recebe uma proposta de investimento hoje, quando você investir R$200, fará com que ao final do segundo ano o valor do montante seja R$242, ele já está dizendo 3 variáveis. Ele está dizendo N, que é 2 anos, ele está dizendo o valor presente, que é o que se tem atualmente, R$200, e ele está dizendo o valor futuro, que os R$200 vai virar R$242. E ele quer saber no regime de juros compostos qual é a taxa de rentabilidade anual do investimento. Então, ele está pedindo o I. Ele quer saber quanto rende ao ano durante esses 2 anos no regime de juros compostos. Então, é basicamente seguir os mesmos passos. A diferença é que eu não vou escrever I, eu vou escrever valor presente e valor futuro, e depois eu vou pedir I. Essa é a diferença. Então, o primeiro passo é FCLX, limpou a memória da calculadora. 200, que é o meu valor presente, CHS para trocar o sinal, valor presente. Armazenei ele no valor presente. Aí agora eu vou colocar o meu valor futuro, 242. E eu não vou apertar o sinal, porque um é negativo e o outro tem que ser positivo, que é justamente a lógica do fluxo de caixa. Então eu coloquei 200 em valor menos 200 em valor presente e agora eu vou colocar 242 positivo no FV, que é o meu valor futuro, future value. E agora eu seleciono 2N, que é o meu prazo, e agora todos os meus dados que eu preciso já estão armazenados. Agora é somente eu apertar em I, 10%, certinho. A taxa de juros compostos, a rentabilidade anual desse investimento no regime de juros compostos é de 10% ao ano. Então, essa é a resposta, letra C. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula de juros compostos. E aí, para avaliar se vocês conseguiram realmente compreender o assunto ou não, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link no Google Forms com questões de juros compostos para vocês resolverem e marcarem lá o gabarito. Então, essa foi a nossa aula de juros compostos do nosso curso de nivelamento. Até a próxima aula!